Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 15. Então disse-lhe alguém da multidão: Mestre, dize a meu irmão que me dê a minha parte da herança. Jesus respondeu-lhe: Homem, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? Depois disse-lhes: Guardai-vos cuidadosamente de toda a avareza, porque a vida de cada um, ainda que esteja na abundância, não depende dos bens que possui. Palavra da salvação. Comentário Lucas 12, de 13 a 15, Santo Ambrósio. Toda passagem anterior tem por finalidade encorajar-nos a que suportemos pela confissão do Senhor todo o sofrimento, quer pelo desprezo da morte, pela esperança do prêmio, ou pela ameaça do eterno suplício, o qual nenhum perdão virá jamais relaxar. E como a avareza só põe em risco a virtude, nosso Senhor dá-nos um preceito e um exemplo para abolir também esse vício ali onde está dito. Então disse-lhe alguém da multidão: Mestre, dize a meu irmão que me dê a minha parte da herança. Com razão, rejeita assuntos terrenos aquele que desceu para ensinar-nos as coisas divinas, e não se digna de virar juiz de contendas e árbitro das posses, aquele que tem o juízo e árbitro sobre os méritos dos homens e dos mortos. Não deves aqui olhar o que pedes, mas de quem o pedes. Nem penses em importunar com coisas menores a alma concentrada nas maiores. Por isso, não sem razão, é rejeitado este irmão, que desejava ocupar com coisas corruptíveis o dispensador das coisas celestes, uma vez que não é o juiz quem deve dividir o patrimônio entre os irmãos, mas a piedade fraterna. No entanto, é o patrimônio da imortalidade, não o do dinheiro, que os homens devem esperar. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 16 a 21. E propôs-lhes uma parábola. Os campos de um homem rico tinham dado abundantes frutos. Ele andava discorrendo consigo: Que farei, já que não tenho onde recolher os meus frutos? Depois disse: Farei isto: demolirei os meus celeiros, fá-los-eis maiores, neles recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: Ó alma, tu tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus disse-lhe: Nécio, esta noite te virão demandar a tua alma, e as coisas que juntastes, para quem serão? Assim é o que entesoura para si e não é rico para Deus. Palavra da salvação. Comentário. Lucas 12, de 16 a 21. São Basílio. Nosso Senhor não diz que este homem tensionava fazer algum bem com a abundância de seus frutos, deixando assim mais evidente a longanimidade divina, que estende sua bondade até aos maus, chovendo sobre os justos e injustos. Pois bem, com que este homem recompensa seu benfeitor? Não se lembra da natureza comum entre todos os homens, nem julgou que cumpria distribuir entre os necessitados o seu excedente. Seus celeiros já estalavam com o tamanho da sua colheita, mas a alma avara jamais se enchia. Não cedia, por avareza, os frutos velhos, nem conseguia, por causa da fartura, recolher os novos, de modo que seus planos eram inacabados e seus cuidados estéreis. Daí que siga. Ele andava discorrendo consigo: Que farei, já que não tenho onde recolher os meus frutos? Reclama do mesmo jeito que os pobres. Ou, por acaso, não diz o oprimido pela indigência: Que farei?
De onde tirarei sustento? Como conseguirei calçados? Ora, também o rico profere essas queixas. Aperta-lhe a alma o excesso das próprias riquezas a transbordar de seus cofres. Receia que elas, entornando, sirvam para o alívio dos pobres, à semelhança dos gulosos, que preferem estourar por sua voracidade a repartir aos necessitados os seus restos. Era muito fácil dizer: abrirei meus celeiros, chamarei os pobres. Mas o rico não pensa em distribuir, e sim em acumular, pois segue: depois disse, farei isto, demolirei os meus celeiros. Pois fazes bem. Teus celeiros da iniquidade são dignos de demolição. Destrói, então, os celeiros de onde ninguém jamais tirou o alívio. Porém, ele acrescenta: fá-los-ei maiores. Mas se esses novos ficarem cheios, demolirás outra vez? O que é mais estúpido que um trabalho sem fim? Os celeiros, se quiseres, podem ser as casas dos pobres. Ora, dirás: a quem faço mal? Retendo o que é meu próprio? Com efeito, assim o rico continua: neles recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Dize-me, que são teus bens? De onde os tiraste e tomaste para teu sustento? Como alguém que chegasse prematuramente a um espetáculo e impedisse de entrar os que chegassem depois, apropriando-se do que é destinado ao uso comum. Assim são os ricos, que julgam seu o bem comum, de que se apoderaram antes dos outros. Pois se todo mundo tomasse apenas o suficiente para a sua necessidade e deixasse o restante a quem precisasse, não haveria nem rico nem pobre. Além disso, se reconheces que tuas posses vêm de Deus, será que Deus é injusto, já que nos distribui os bens desigualmente? Porque tu possuis em abundância, ao passo que aquele outro mendiga, senão para que alcances tu os méritos da generosidade e para que se condecore aquele dos prêmios da paciência? Não és tu um despojador, se consideras teu aquilo que recebestes para distribuir aos outros? É do faminto o pão que seguras, do nu a roupa que guardas no dormitório, do descalço o calçado que mofa em tua possessão, do miserável a prata que possuis enterrada. Tantas injúrias cometes quantos bens poderias repartir. Tamanha é tua improvidência com os bens da alma, que imputas à alma as iscas do corpo. Ora, a alma, se tem virtude, é fértil de boas obras. Se está ligada a Deus, então é que possui os maiores bens e regozija-se do bom regozijo. Porém, já que és todo carnal e sujeito às paixões, teu clamor não vem da alma, mas do ventre. Foi permitido a este homem pôr em deliberação todas as suas coisas e manifestar o seu propósito, a fim de que merecesse receber a sentença digna do seu afeto. Mas enquanto fala em segredo, suas palavras são examinadas no céu, donde vem a sua resposta. Segue, afinal, mas Deus disse-lhe: nécio, esta noite te virão demandar a tua alma. Ouve este nome, nécio, tão conveniente a ti. Não foi nenhum homem que te impôs, mas o próprio Deus.